profeta Ezequiel, no capítulo 34 de seu livro, traz uma mensagem de Deus destinada aos pastores infiéis que apacentam a si mesmos. No vídeo de hoje, nós estaremos fazendo uma reflexão aqui sobre o capítulo 34 de Ezequiel, buscando compreender quem são esses pastores infiéis dos dias de Ezequiel e até que ponto essa mensagem de Ezequiel se aplica a nós nos dias atuais. E com isso, nós trataremos do tema o bom pastor e os pastores infiéis. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para estudar a poderosa e viva Palavra de Deus. Seja bem-vindo para mais um vídeo e nós estaremos no vídeo de hoje falando de um tema bastante interessante, que é o bom pastor e os pastores infiéis. Este assunto vai ser tratado com base na lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, revista da CPAD. E neste vídeo nós estaremos olhando para o capítulo de número 34 do livro do profeta Ezequiel e estaremos aqui trazendo uma interpretação exegética deste texto, buscando compreender este texto com base em todo o pano de fundo histórico, para nós compreendermos de fato qual a mensagem do profeta Ezequiel para os seus leitores naqueles dias, assim como também buscando fazer sempre uma aplicação do texto para os nossos dias atuais. Nós estaremos falando então sobre os falsos pastores dos dias do profeta Ezequiel, buscando entender quem eram esses falsos pastores que os levou a serem intitulados como falsos pastores. Falaremos também aqui sobre o rebanho, por que a Bíblia usa essa metáfora de ovelhas e pastor para se referir ao relacionamento entre Deus e o seu povo. E também estaremos falando aqui sobre o bom pastor, olhando para a figura, para a pessoa do Pai e também do Filho Jesus Cristo como modelos do bom pastor para todos aqueles que receberam a incumbência, o chamado para serem pastores do povo de Deus. Então, fique até o final deste vídeo, é muito interessante, um assunto muito relevante para nós nos dias atuais. Nós buscaremos sempre aqui terminar com uma palavra pastoral sobre o tema que estamos abordando e eu creio que vai ser de grande valia para a sua edificação, para o seu crescimento e até mesmo para agregar ao conhecimento bíblico no seu ministério. Dê um like neste vídeo, né, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este vídeo é importante e assim automaticamente levar este vídeo até mais pessoas. Também gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Eu tenho percebido que muita gente tem assistido os nossos vídeos e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, mas eu gostaria que você se juntasse aí ao número de inscritos. Nós estamos com uma meta de fechar o ano com um número de 400 inscritos no canal. Neste momento estamos com 375, falta apenas 25 pessoas. E você pode me ajudar a cumprir esta meta. Amém? Também gostaria de pedir para você comentar aí, trazendo suas opiniões, suas sugestões naquilo que podemos sempre melhorar aqui no nosso canal. Se tem algum assunto que você gostaria que fosse abordado no canal, traga e nós vamos avaliar e preparar algo com muito carinho para você. Vamos lá? Bíblia na mão, aberta no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Se tiver a revista da CPAD, lição de adultos, também tome ela aí e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1.
sobre o rebanho. Neste primeiro tópico, estaremos fazendo aqui uma análise sobre a ovelha, literalmente falando, para olharmos para suas características e entender por que a palavra de Deus usa a metáfora entre o relacionamento do pastor com a ovelha, para compreendermos de fato por que a Bíblia usa essa linguagem metafórica para se referir ao povo de Deus como ovelhas e a Deus como o pastor deste povo. Primeiramente trazendo algumas informações sobre o animal que é a ovelha. Bom, a ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Mas o que nos chama a atenção aqui nas características deste animal é justamente o fato de a ovelha ser um animal dócil e símbolo na Bíblia de sacrifício e redenção. Uma vez que nós olhamos para o mundo animal e entendemos que a ovelha tem como característica principal, ou uma das características principais, o fato dela ser um animal dócil e obediente, isto destaca toda uma importância de ver o porquê que Deus, através da sua palavra, usa uma linguagem metafórica comparando o seu povo ao animal que é a ovelha. Uma vez que as ovelhas são animais dóceis, são animais que têm facilidade de se submeter aos seus pastores, assim então devemos compreender que nós, quando comparados à ovelha, devemos também refletir essas características em nós, como sendo pessoas dóceis e submissas, refletir estas mesmas características deste animal chamado ovelha. Falando um pouquinho ainda mais sobre a natureza deste animal, as ovelhas também são animais indefesos e medrosos e que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. E por que essa informação é importante? Justamente pelo fato de nós entendermos que as ovelhas, por serem animais medrosos e que se assustam facilmente, que são animais indefesos, que não têm características de serem animais predadores, assim nós devemos compreender que a ovelha como animal é um animal que precisa ser cuidado, é um animal que precisa ser pastoreado, é um animal que precisa de proteção, que precisa ser guardado dos predadores, pelo fato dessa característica de ser indefeso. Nós devemos entender e concluir que as ovelhas, como animais indefesos que eram animais que eram totalmente dependentes do cuidado de alguém, e esse alguém é justamente o pastor destas ovelhas. Aplicando-se a nós precisamos entender que nós também somos insuficientes em nossa autoproteção e assim então precisamos do cuidado, da proteção, do zelo de Deus sobre as nossas vidas. Quando olhamos para as Escrituras, principalmente nos livros poéticos, como por exemplo o livro dos Salmos, nós vamos ver os salmistas mostrando facilmente que nós devemos estar sempre sob os cuidados de Deus, como uma ovelha deve estar aos cuidados de seu pastor. Por exemplo, textos dos salmistas, como aqueles que dizem assim, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E por aí vai, tantos textos, o próprio Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que de fato as ovelhas são animais indefesos e que são totalmente dependentes do pastor, da figura do pastor, assim como nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós também somos totalmente dependentes de Deus. As ovelhas, elas não cuidam de si mesmas e exigem
atenções continuadas de dia e de noite sob muitos aspectos. Então, a ovelha é um animal que depende extremamente do cuidado do pastor para consigo, para que ela tenha proteção, para que ela seja guardada, para que ela esteja a salvo dos perigos que rondam a ela a todos os momentos, seja de dia ou seja de noite. Falando ainda sobre a questão do rebanho, uma vez que o coletivo de ovelhas como animal é o rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados nas escrituras sagradas diversas vezes como rebanho. Repito, isso porque o coletivo de ovelhas é rebanho. Se Deus considera o seu povo como ovelhas do seu pasto, coletivamente falando, a igreja no Novo Testamento e Israel no Antigo Testamento como povo de Deus são o rebanho do Senhor, são o rebanho de Deus. E uma coisa eu tenho certeza, Deus tem o cuidado para com o seu rebanho. Deus zela pelo seu rebanho, Deus guarda o seu rebanho, Deus é aquele que dá provisão para o seu rebanho, Deus é aquele que cuida do seu rebanho, Deus é aquele que ama o seu rebanho. Assim nós concluímos que Deus nos ama, porque nós somos ovelhas do seu pasto. E para finalizar este primeiro tópico, nós vamos falar aqui também da figura do pastor. Já falamos das ovelhas, agora faz-se necessário nós falarmos também do pastor, que é aquele que cuida das ovelhas. Então, o comentarista da lição traz assim: a palavra pastores de Israel, no contexto do livro do profeta Ezequiel, bem como em Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao 5, se refere aos governantes. Isso porque o sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar a vida civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos da atualidade. Então, quando olhamos para este capítulo de número 34 do livro do profeta Ezequiel, uma coisa que precisa ficar bem clara aqui é que quando o profeta se refere no versículo 2, olha o que está escrito: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então aqui, no contexto de Ezequiel, dentro do seu contexto histórico, Deus está se referindo aos governantes, aos reis, aos príncipes de Israel, que deveriam cuidar deste povo no sentido político. Embora há uma tentação muito grande de aplicarmos este texto diretamente aos pastores das igrejas, aqueles que recebem o chamado eclesiástico para exercer o ministério, o ofício de pastor. Não é isso que o texto está diretamente falando. Mas isso também não significa dizer que nós não podemos fazer um paralelo, ou seja, fazer uma aplicação prática dessa mensagem aos pastores maus de hoje, que não cuidam das ovelhas do Senhor, mas que tão somente visam explorá-las para benefício próprio. Nesse primeiro tópico, nós aprendemos aqui que o rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e com a igreja do Senhor. Amém? Tópico de número 2, sobre os pastores infiéis. Neste segundo tópico, estaremos falando aqui sobre a figura dos pastores infiéis, que são revelados aqui no texto de Ezequiel, capítulo de número 34, e vamos olhar e fazer uma interpretação dos versículos de números 2 até o número 6. Para nós entendermos de fato o que é que estava acontecendo naqueles dias do profeta e quem são esses pastores, o que eles faziam que não deveriam estar fazendo e o que eles estavam deixando de fazer que eles deveriam estar fazendo. O texto bíblico vai trazer aqui detalhes sobre o que estava acontecendo com esses pastores e o porquê que as ovelhas se dispersaram.
No primeiro momento aqui, vamos falar do pastor de ovelhas. No tópico anterior, nós já trouxemos aqui uma pincelada sobre a figura metafórica do pastor de ovelhas, mostrando e revelando que no texto de Ezequiel, os pastores ali são os líderes políticos da nação de Israel, embora no Israel antigo não havia essa divisão entre mundo secular e vida espiritual, não se separava como se faz hoje as coisas entre sagrado e profano, né? Uma vez que a religiosidade estava sempre presente na vida dos povos da antiguidade, sejam eles os povos pagãos, ou seja ele o povo de Deus, a saber, Israel. O pastor de ovelhas, quem é o pastor das ovelhas e quais são as suas funções? A função primordial do pastor de ovelhas, animal mesmo, é alimentar, é guiar, é proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Olha só, as principais funções de um pastor é guiar as ovelhas para elas não errarem o caminho e, errando o caminho, estarem vulneráveis aos ataques dos lobos, né, dos animais ferozes que queriam sempre ali devorar as ovelhas. Além de guiar, é alimentar essas ovelhas, conduzindo elas por pastos verdejantes, e aí você vai lembrar do Salmo de número 23, né? Além também de proteger, trazer proteção, porque as ovelhas, como animais indefesos e medrosos que eram, elas dependiam de alguém para defendê-las, para guardá-las, para protegê-las. E o profeta Ezequiel usa essa linguagem para se referir aos líderes da nação de Israel, que deveriam justamente trazer alimento, trazer proteção e guiar esse povo pelo caminho correto, mas não era isso que estava acontecendo. Tanto é que vale a pena nós relembrarmos aqui que quando o profeta está exercendo o seu ministério, o profeta Ezequiel, ele está já no cativeiro babilônico, foi levado numa segunda leva para o cativeiro babilônico, mas a nação de Judá ainda não foi definitivamente invadida por Nabucodonosor, ainda vai acontecer. Então o profeta Ezequiel está exercendo o seu chamado, o seu ministério lá na terra da Babilônia, já próximo ali ao rio Quebar. Isso faz com que nós entendamos que essa situação só chegou aonde chegou porque os líderes da nação de Judá não exerceram as suas funções como deveriam, não cuidaram do povo, não alimentaram o povo e não guiaram o povo por caminhos que deveriam ser os caminhos a serem trilhados, né? Então os líderes de Israel contemporâneos de Ezequiel se desviaram das suas funções, e o motivo deles se desviarem de suas funções era justamente por interesses próprios. Eles não estavam preocupados com o povo em geral, eles estavam preocupados apenas consigo mesmos. Vamos olhar para o texto do capítulo 34 aqui e trazer uma interpretação correta a respeito deste texto. Primeiramente, nós vamos falar aqui que eles estavam fazendo que não deveriam fazer. E isso está denunciado nos versículos 2 e versículo 3 do capítulo 34 de Ezequiel. E eu vou ler para você se contextualizar com o texto, que diz assim, o versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha só a denúncia de Deus aqui por meio do profeta com relação aos governantes, aos chamados pastores de Israel. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. A isso nós chamamos de mercenarismo. O mercenário é aquele
que não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, ou quando ele exerce uma função de liderança, aqueles que são seus liderados. O mercenário é aquele que está preocupado somente em obter lucros em cima daquelas pessoas que estão sob sua liderança. Então aqui nós vemos o profeta nestes dois versículos, o 2 e o 3, mostrando três práticas deploráveis, numa linguagem metafórica. Ele diz no versículo 3, comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. E ele usa essa expressão, essas expressões metafóricas, como comer gordura, vestir da lã e degolar o cevado, justamente para denunciar aqui a exploração e o abuso de sua autoridade. Mostra claramente que eles estavam preocupados somente consigo mesmos, explorando o povo e não dando proteção que o povo deveria receber sob sua liderança. Olhando ainda para o texto do profeta Ezequiel, versículos 4 e o versículo de número 8, nós vamos ver o que os líderes, os pastores de Israel não estavam fazendo, mas que deveriam estar. Enquanto nos versículos 2 e 3 o profeta denuncia o que eles estavam fazendo e não deveriam fazer, agora nos versículos 4 e 8 ele vai apontar o que eles não estavam fazendo, estavam deixando de fazer, mas que deveriam estar fazendo. Olha só, vamos para o texto bíblico mais uma vez. Versículo de número 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 8. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, não foram atrás delas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Olha só, a denúncia aqui agora não é mais o que eles estavam fazendo que não deveriam fazer. A denúncia aqui agora é o que eles não estavam fazendo, o que eles estavam deixando de fazer, mas que deveriam estar fazendo, que é cuidando, que é guiando, protegendo, indo atrás das ovelhas dispersas, Então, aqui o profeta Ezequiel deixa muito claro que os pastores de Israel não estavam cuidando das suas ovelhas. E essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém, quando o profeta diz assim: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Toda essa situação, esse contexto histórico, trouxe muita pobreza, muito sofrimento, muita miséria, fome. Basta você ler os livros históricos do Antigo Testamento para se contextualizar ao momento histórico da nação, e você vai perceber que o povo de Israel e de Judá passaram por momentos difíceis, de grande miséria, durante esses cercos desses povos, desses exércitos inimigos que vinham contra a nação. E por último, nós temos aqui nos versículos 5 e 6, as ovelhas dispersas. Agora, nesses versículos, Ezequiel dirige seus oráculos divinos à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito aos filhos de Israel, até mesmo aqueles do reino do norte que foram dispersos pelos assírios. Eu vou ler primeiramente o versículo 5 e 6 e depois vou explicar isso para você. Olha só, versículo 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Versículo 6.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Então veja que mais uma vez o profeta denunciando que por falta de cuidado, por falta de proteção, por falta de guias que conduzissem o povo por caminhos direitos, essas ovelhas agora, que são do Senhor, tiveram que ser dispersas, espalhadas pelo mundo, justamente por conta da invasão de exércitos inimigos. E a culpa disso tudo são dos pastores infiéis que não deram proteção, que não exerceram a sua liderança como deveriam em favor do povo de Deus no Antigo Testamento. Então nós vamos encerrar este segundo tópico dizendo que a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Tópico de número 3, sobre o bom pastor. Neste último tópico, nós vamos falar aqui sobre a figura de Deus como modelo principal para o pastoreio, para a liderança de seu povo. Neste terceiro tópico, nós estaremos também falando de Jesus, que é o bom pastor, mostrando que as escrituras convergiam todas em Jesus, apontando ele como guia perfeito do povo de Deus. E também encerraremos este vídeo falando sobre o ministério pastoral cristão, ou seja, os pastores de igrejas mesmo. Primeiramente falando aqui sobre a reação divina contra os maus pastores da nação de Israel. Vamos olhar para os versículos 10 ao 12 e entender aqui qual é o julgamento de Deus que estava destinada a esses maus, a esses pastores infiéis do povo de Israel no Antigo Testamento. Olha só, versículo de número 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Olhando para esse texto, nós percebemos que agora Deus, por intermédio do profeta Ezequiel, traz uma mensagem de esperança, uma mensagem escatológica, mostrando que chegará um dia em que o próprio Deus pastoreará o seu próprio povo. É uma mensagem profética que mostra que vai chegar um dia aonde o sumo e fiel pastor estará cuidando das suas ovelhas, e assim estas ovelhas estarão seguras e não terão falta de nada. Então olha só, o comentarista da lição diz assim: eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigá-los. Jeremias capítulo 23, versículo 2, traz essa sentença sobre os maus pastores, sobre os pastores infiéis, mostrando que Deus vai julgar estes falsos pastores. Deus promete buscar também as ovelhas que foram dispersas em toda parte do mundo. E esta palavra dispersão se refere à diáspora, que é o espalhamento do seu povo entre as nações. Se você estudar um pouco sobre os cativeiros, o cativeiro do Reino do Norte, o cativeiro assírio, e o cativeiro babilônico, que é o cativeiro de Judá, o Reino do Sul, você vai perceber que o povo de Israel começou a se espalhar por toda a terra, e hoje nós temos judeus espalhados por toda a parte do mundo, justamente porque eles tiveram que saírem de suas terras, foram levados para cativeiros e tiveram que fugir muitas vezes da perseguição, por conta de falsos pastores, de pastores infiéis que não governaram como deveriam governar. Bom, nós temos aqui também, neste terceiro tópico, a figura de Jesus Cristo como o bom pastor. Jesus mesmo, no capítulo de número 10 do Evangelho de João,
ele se autodenomina como bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor não faz o que os governantes de Israel do Antigo Testamento fizeram, que é obter lucro, governar com vara de ferro, maltratando o povo, não cuidando do povo, explorando o povo, sendo mercenários, né? Não, Jesus ele mostra que o pastor que é bom, ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Ele se entrega pelas suas ovelhas. Não é o pastor que se beneficia por aquilo que as ovelhas têm para dar, mas o bom pastor é aquele que beneficia as suas ovelhas por aquilo que ele tem para dar. Todas as profecias aqui do Antigo Testamento se convergem ao Messias, e Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, nós sabemos disso, e por isso ele tinha autoridade para falar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Neste mesmo contexto, neste sermão de Jesus, em João 10, ele também fala, fazendo um contraste ali, sobre o ladrão. O ladrão vem não somente para matar, roubar e destruir, mas ele, que era o bom pastor, ele veio para dar a vida, e vida com abundância. Nós podemos olhar para a figura de Jesus como o bom pastor e entender que ele é o modelo perfeito para o nosso pastoreio, um modelo perfeito de liderança para o povo de Deus. E para terminar, nós precisamos aqui abordar a questão do pastoreio cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como Davi fez quando livrou as suas ovelhas da boca do urso e do leão. E quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, após a fundação da igreja, o nascimento da igreja no livro de Atos, capítulo de número 2, lá no dia de Pentecostes, a partir disso, nós vemos que Jesus institui pastores para a sua igreja, pastores para o seu rebanho, né? Lembra daquela passagem em que Jesus aborda Pedro, já após a ressurreição, e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo. E aí Jesus diz assim, depois de 3 vezes repetido isso, Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus deixa claro para Pedro que ele vai exercer, Pedro, irá exercer o ministério pastoral, mas as ovelhas continuam sendo do Senhor. Nós não temos que ter domínio sobre as nossas ovelhas, nós não temos que maltratá-las, nem que matá-las, degolá-las, não, porque as ovelhas são do Senhor, nós apenas cuidamos dela, né? O Senhor nos deu o privilégio de exercermos o pastoreio de suas próprias ovelhas. Então o Senhor Jesus, ele mesmo concedeu pastores à igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, aonde Paulo traz uma lista de dons ministeriais. Veja bem, não são dons espirituais, são dons ministeriais. E a uns ele deu para apóstolos, e a outros para evangelistas, e a outros para profetas, e a outros para pastores e mestres. Veja que o texto se refere a dons ministeriais que não são concedidos a todos. O texto fica muito bem claro que diz: a uns ele deu para apóstolos. Nem todos serão apóstolos, são alguns a qual ele escolheu. Outros serão pastores, não são todos que são chamados para o ministério pastoral, mas ele escolheu pastores, certo? Então, nós precisamos entender que tudo isso é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso aqui eu gostaria de terminar este vídeo dizendo para nós que somos cristãos que devemos honrar os nossos líderes, né? Os pastores que foram constituídos por Jesus Cristo na igreja. É uma mania na igreja de querer menosprezar os líderes, aqueles líderes que Deus constituiu sobre a igreja,
igreja, numa geração rebelde como a nossa. Por outro lado, também eu entendo que tem muita gente que está na posição que não deveria estar. Tem muitos que se dizem pastores, mas que não foram chamados, não foram escolhidos por Jesus Cristo para exercer essa função e estão nela por motivos que não são a chamada de Deus. Por isso, eu gostaria aqui de estar dizendo a você, se você é pastor, exerça com amor, com carinho, com dedicação a chamada, o ministério de Jesus Cristo sobre a sua vida, né? Se você é ovelha, obedeça ao seu pastor, se submeta a ele, ajude ele nessa labuta, nessa tarefa de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não dificulta o trabalho do pastor, para que assim a sua chamada não se torne um peso sobre sua vida e sua família, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar um like no vídeo e comentar aí o que você acha sobre esse assunto. Deus te abençoe em nome de Jesus.